Graça e paz, meus irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus para a nossa meditação no Salmo 127. Salmo 127, que é um salmo bastante conhecido. Obrigado, Pedro. E nós separamos esse texto para refletirmos um pouco nele nessa noite. Salmo 127, acredito que algumas pessoas devam conhecer esse salmo até de cor, né? Como o Salmo 23 também, né? Como o Salmo 91 também. São salmos que nos acompanham ali, né? Mais vividamente em nossa mente. Salmo 127, vamos ler a palavra de Deus juntos? Diz assim a palavra do Senhor: se o Senhor não edificar, em vão. Se o Senhor, em vão, inútil vos será repousar tarde. Aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos, e fruto do ventre do seu galardão. Como a flecha na mão do guerreiro, assim são os filhos na mocidade. Feliz o homem que enche dele a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Amém. Que Deus, assim, nos abençoe nesse momento de edificação. Na pesquisa, quando a gente está pesquisando, né, escrevendo um texto, ali, tanto de mestrado quanto de doutorado, a gente se utiliza de muitas literaturas e de muitos livros, né? E algumas literaturas, assim, acabam sendo bem marcantes. Uma das literaturas que eu tive o prazer de entrar em contato é a literatura de Guimarães Rosa, um escritor brasileiro muito talentoso. Além de escritor, ele também era, assim, ele tinha outras profissões, né? E Guimarães Rosa escreveu um livro que é marcante na literatura brasileira. Não sei quem que sabe aqui qual é o livro mais marcante que Guimarães Rosa escreveu. Grande Sertão de Vereda. Grande Sertão de Vereda. Que texto, irmãos, que texto, né? Grande Sertão de Veredas foi o livro que Guimarães Rosa escreveu. Outros textos, mas esse é muito marcante na literatura brasileira, né? O livro é de uma escrita impressionante. A maneira como ele é escrito, ele não tem capítulo, ele é um texto corrido, né? E a maneira como o personagem principal, que se chama Ridobaldo, né, ele é narrado, é muito interessante. Parece que ele está conversando com o narrador. O personagem conversa com o narrador. Então, assim, é muito fantástico a literatura. Não tive ainda tempo de ler toda a obra, mas certamente eu lerei e indico a obra já para os irmãos. Mas o que mais me impressiona no texto de Guimarães Rosa é a teologia impressa no texto. É como ele vai tratar ali de temas teológicos. É claro que ele trata de temas de história social, de antropologia social. Irmãos, é uma obra gigantesca, né? Muitos temas e muitas maneiras de escrita são tratadas ali no livro. Mas a teologia é impressionante. Impressionante, irmãos, como ele trata de temas como o bem e o mal, né? Como trata de Deus e o diabo, que estão presentes ali na obra dele. E como ele fala de uma esperança escatológica. De uma esperança escatológica, irmãos, né? A esperança do personagem principal está na figura do próprio Deus. E aí eu peguei um trechinho aqui da obra e vou ler para vocês perceberem como Deus é tratado no texto. Num trecho, o personagem principal fala assim:
Como não ter Deus? Com Deus existindo, tudo dá esperança. Sempre um milagre é possível. O mundo se resolve. Mas se não tem Deus, a gente fica perdido no vai e vem. E a vida é burra. E o aberto perigo das grandes e pequenas horas. É o aberto perigo das grandes e pequenas horas. Não podendo facilitar. É todos contra os acasos. Porém, tendo Deus, é menos grave se descuidar um pouquinho. Pois no fim, com Deus, tudo dá certo. No fim, com Deus, tudo dá certo. No fim, com Deus, tudo dá certo. O texto que nós lemos aqui, meus irmãos, é um cântico de romagem, né? Os irmãos já ouviram falar do cântico de romagem, né? Cântico de romagem é um compêndio de salmos, onde estes eram cantados quando havia peregrinação de ida ao templo, né? Um dos cânticos de romagem mais conhecido é o Salmo 122. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Que alegria ir para a casa do Senhor, né? Outro cântico de romagem conhecido é o Salmo 121. Quem lembra do Salmo 121? Elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Você imagine só um povo peregrinando de uma cidade, ou até mesmo de um estado, ou até mesmo de um país para o outro. O quanto era perigoso essa peregrinação, o quanto perigos haviam no caminho, e aí eles iam cantando, né? O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, o Senhor é a tua direita, né? Ele guardará a tua entrada e ele guardará o quê? A tua saída. É um salmo muito apropriado para uma peregrinação. E aí eles iam cantando esses salmos de romagem e de peregrinação. O Salmo 127, meus irmãos, compõe então um desses cânticos de romagem, né? Quando o povo judeu, em peregrinação ao templo, ele ia cantando esses cânticos. E o Salmo 27 fala justamente daquilo que o trecho do poema apresenta para cada um de nós. Com Deus a vida é mais segura. Com Deus as coisas dão certo. Com Deus tudo vai ficar bem. Com Deus o nosso trabalho não é em vão. Com Deus a nossa vida não é em vão. Com Deus, mesmo que haja perigo, o guarda de Israel estará presente conosco, né? Ele guardará a nossa entrada e ele guardará a nossa saída. Contudo, meus irmãos, né, a proposição do Salmo vai ser uma proposição negativa para ressaltar essa mensagem que é extremamente positiva. Qual mensagem que é extremamente positiva no texto? Se você e eu andarmos com Deus, Ele vai cuidar de nós. Se você e eu caminharmos com Deus, Ele estará conosco. Se você e eu permanecermos em Jesus, como eu preguei anteriormente, esse Jesus permanecerá o quê? Conosco. Onde nós formos, em tudo que nós realizarmos e fizermos. A mensagem positiva é essa. Contudo, a mensagem positiva, ela é proposta utilizando o argumento negativo. Porque o texto vai falar da inutilidade da vida sem Deus. Como a vida é inútil se você não tiver Deus. Como a vida não tem absolutamente sentido algum ou propósito algum se Deus não for o seu companheiro de caminhada. Se Ele não estiver com você quando você planejar, se Ele não estiver com você quando você sair,
se Ele não estiver com você quando você se alimentar, se Ele não estiver com você quando você for realizar qualquer coisa que você precisa realizar. Quando Ele não estiver com você, a sua vida é inútil. Essa é a proposta negativa, esse é o argumento negativo para enfatizar uma perspectiva positiva. Então, vejamos aquilo que o Salmo vai falar. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Se o Senhor não participar da construção da casa, se no momento em que a casa for construída, você faz o plano da casa, você faz a planta da casa, você organiza a construção, e se no momento da construção Deus não estiver presente nessa construção, então em vão vai ser o trabalho daqueles que constroem. Vai ser em vão. O salmista considera em vão aqueles que trabalham e não incluem Deus nos planos do seu trabalho. Em vão será edificar se Deus não estiver presente. Em vão será construir se Deus não estiver presente. E esse texto, meus irmãos, nos remete ao texto em que Jesus fala assim: olha, aquele que ouve as minhas palavras e as cumpre, eu vou compará-lo ao homem que construiu a sua casa aonde? Na areia? Não, construiu a sua casa na rocha. Aquele que ouve as palavras de Jesus e dá crédito às palavras de Jesus, constrói a sua casa em cima da rocha, um lugar firme. Em contrapartida, aquele que ouve as palavras de Jesus e não dá crédito às palavras de Jesus, constrói a sua casa onde? Não vai dar certo isso. Constrói a sua casa na areia, não é num lugar firme. Aí a realidade descrita no texto é que a chuva vai vir tanto para um quanto para outro. Tanto para aquele que construiu na rocha, quanto para aquele que construiu na areia. Vai vir a chuva, vai vir o vento, vai vir a tempestade. E a tempestade vai derrubar qual casa? Aquela que estava construída na areia. Porque construiu a casa não dando crédito as palavras de Jesus. Em outras palavras, construiu a casa sem a presença de Jesus e sem a pessoa de Jesus. Então aquela casa não foi firme. Essa é uma das metáforas que Jesus vai utilizar para falar, meus irmãos, minhas irmãs, sobre a construção da nossa vida, sobre a nossa jornada de vida. A casa ali edificada é a sua própria existência, é o seu próprio viver. Se você dá crédito às palavras de Jesus, no construir do seu viver, no construir da sua existência, você estará fundamentado num lugar que é seguro. Em contrapartida, durante o seu viver, durante o seu existir, se você não dá crédito para as palavras de Jesus, você vai construir a sua vida, você vai construir a sua existência num lugar que não é seguro, porque sem Deus não há segurança. Porque sem a presença de Deus não há conforto, não há segurança, não há estabilidade. Agora com Deus, como disse o poeta aqui, é possível até se distrair um pouco, né? Porque nós vivemos, meus irmãos, nossa vida numa extrema tensão. Eu não posso ir ali. Eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer aquilo. Eu não posso gastar mais do que devo. É uma agonia. Sabe? É uma tensão. Se eu errar aqui, tudo está acabado. Se eu não fizer certo, tudo está acabado. Mas olha para Ribobaldo. Se você conhecer a história, você vai ficar mais impressionante, porque aquele homem, dentro da história da narrativa, estava num contexto de guerra e de conflito. Mas ele encontrou em Deus tempo para quê? Para descansar.
Porque com Deus tudo dá certo. Isso é providência divina. Nós vivemos uma vida tensa. Não podemos errar em nenhum momento. Sabe, aquela ansiedade que nos conduz, às vezes, à necessidade até de tomar medicação. Porque quando a ansiedade extrapola os limites racionais, irmãos, é preciso usar medicação, porque senão a pessoa vai por um caminho perigoso. Mas a gente vive assim, né? Tem gente que está no mês de... Nós vamos entrar em julho, né? Tem gente que está no mês de julho preocupado com agosto. Meu Deus do céu. Não consegue descansar. Não consegue sentir alívio. Sabe? Ele, na edificação da sua casa, na construção da sua vida, na construção da sua existência, ele não consegue relaxar um minuto. Porque quando não há a presença de Deus, irmãos, quando não há a presença de Jesus, a gente vive uma vida tensa. E o texto vai falar que é inútil, é em vão construir a vida, é em vão construir a vida sem Deus e sem a presença de Deus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. E se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Nós devemos fazer, ou deveríamos fazer, que nem Enoque, né? Que Enoque... Vou usar aqui a expressão de inglês que a minha esposa usa, mas eu não sei se vai sair meio assim, né? Fellowship, amizade com Deus, né? Proximidade com Deus. Enoque vivia com Deus para cima e para baixo. Tudo que Enoque fazia, Deus estava presente. Se Enoque iria construir uma casinha para o cachorro dele, exemplificando, Deus estava presente ali na construção da casinha. Se Enoque ia fazer uma trilha, Deus estava presente na trilha junto com Enoque. Se Enoque ia se alimentar, se Enoque ia dormir, a vida de Enoque é construída na sua relação com Deus, na sua amizade com Deus. A presença de Deus é constante na vida de Enoque. Deus é um amigo íntimo, é um amigo próximo. E é tão interessante, nós já observamos isso aqui, né? Como Enoque vai sendo transformado pela presença de Deus, né? O convívio com Deus muda Enoque. Muda Enoque completamente. Conviver com Deus, o fazer as coisas com Deus, o construir com Deus, o se alimentar com Deus, o dormir com Deus, o trabalhar com Deus, né? O fazer compras com Deus, o ir ao mercado com Deus, o se relacionar com seu esposo, sua esposa, com seus filhos com Deus, tudo se faz com Deus. Tudo Enoque convida Deus para estar presente na vida dele, né? Ele constrói a sua vida, ele constrói a sua jornada com Deus presente nela. E nós, crentes de hoje, dessa geração, parece às vezes que a gente é estranho para Deus. É estranho para Deus. Tem crente que ora, irmãos, uma vez por mês. E o princípio básico da oração é diálogo com Deus. Então, conversa com Deus. Então, quer dizer que você não gosta muito de conversar com Deus. Se você ora pouco. Se entendermos literalmente o conceito de oração, você não gosta de falar com Deus. Porque você fala pouco com Ele. Porque se oração é conversa com Deus e você ora uma vez, vou usar a expressão popular aqui, você ora uma vez na vida e outra na morte, então você não gosta muito de falar com Deus. E tem gente também que não gosta muito de ouvi-lo. Porque se a leitura bíblica é o instrumento pelo qual Deus fala conosco, e se a exposição bíblica é
é o instrumento pelo qual Deus fala conosco. Tem gente que não está nem aí para a exposição bíblica, não valoriza isso. Hoje eu assisto a pregação, amanhã não assisto. Hoje eu assisto estudo, amanhã não assisto. Hoje eu leio a Bíblia, amanhã não leio. É preciso, meus irmãos, considerarmos o conceito das coisas. Porque às vezes a gente está, assim, pecando grandemente contra Deus. Se nós não entendermos o que essas coisas significam para nós, que somos filhos de Deus. Enoque fazia tudo com Deus. Dormia com Deus, bebia água com Deus. Se alimentava com Deus. Deus estava sempre com ele, estava sempre próximo. Não havia construção ou não havia alguma coisa que Enoque guardasse se Deus não estivesse com ele. E aí, o texto ainda no versículo 2 vai usar a expressão inútil. Inútil. Deixando mais evidente que a vida sem Deus é inútil, que a inutilidade da vida sem Deus. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste, aos seus amados ele dá enquanto dorme. Olha, isso não quer dizer que você não tem que trabalhar. Estou falando aqui, pastor, domingo na pregação falou que eu não tenho que trabalhar. Não, gente, calma aí. Trabalho é uma das dádivas de Deus. Mas por que o trabalho é tão penoso? Reclama com Adão. Porque o trabalho já existia antes da queda. E aí os reformadores brilhantemente vão falar que o trabalho também é uma vocação dada por Deus. Então, mesmo no exercício do seu trabalho, Deus está presente no exercício do seu trabalho, usando você como instrumento nas mãos dele para abençoar o seu próximo. Então, na perspectiva reformada, o trabalho é um instrumento de bênção para o próximo. Então, você que é professor e dá sua aula, você está sendo instrumento de Deus na vida dos seus alunos. Você, no exercício da sua profissão, você está abençoando o próximo. Então, Deus nos vocaciona para o trabalho. O trabalho faz parte da vida humana. Ele tem uma importância na vida humana. Mas o texto está falando da inutilidade de você trabalhar sem ter Deus presente junto com você no seu trabalho. Na tentativa de você construir a sua história, de construir a sua vida, excluindo Deus e tirando Deus desse processo. Se você assim age, se você só lembra de Deus quando vem para a igreja, se você passa a semana toda da sua vida construindo a sua trajetória, e você nem lembra de Deus, quando você acorda pela manhã e toma aquele café maravilhoso, abençoado, né? Como é bom um pão com manteiga, né, gente? Rapaz, o nutricionista fala assim, olha, tem que tirar o pão. Ai, Jesus, tirar o pão. O pão é tão, né? Aquele pãozinho é tão bom, né? E minha mente não trabalha direito enquanto eu não tomo café da manhã. A fome atrapalha o meu processo de raciocinar. Não consigo pensar direito. Então tem que tomar aquele cafezinho, né? Aquele pãozinho para, né? E ele começar o dia ali bem. Inútil vai ser, irmãos, a gente se levantar de madrugada, repousar à tarde. Ou seja, inútil vai ser um dia inteiro de trabalho, depois o nosso repouso à tarde. E comer aquele pão que com tanto sacrifício nós conseguimos. O trabalhador conhece muito bem aqui esse sacrifício, o trabalhador brasileiro, porque é duro conseguir o pão. Certamente, meus irmãos, o dia de trabalho do trabalhador brasileiro é um dos menores no mundo. O dia trabalhado parece que é 44 reais. 44 reais? Não, 41.
está na faixa de 40 a 45, irmãos, reais. É isso? Vamos calculando aí. Não, o dia em dinheiro de um trabalhador é entre 40 e 45 reais. 54 reais. 8 horas por dia de um trabalhador brasileiro é 54 reais. E 54 reais você compra 1 quilo de carne de segunda. 55. Você compra 1 quilo de carne de segunda. Então, é duro conseguir, irmãos, o sustento. É penoso conseguir o sustento. Já nessa época, na narrativa do Salmo, era penoso conseguir o sustento. Era um trabalho penoso. Penoso mais ainda era realizar esse trabalho sem Deus e sem a presença de Deus. Era excluir Deus desse processo que faz parte da vida humana, que é o trabalho. É excluir Deus do trabalho, é excluir Deus da sua casa, é excluir Deus da sua família, é excluir Deus das suas relações sociais, é excluir Deus da construção da sua vida. Inútil vai ser você viver se não tiver a presença de Deus junto com você. Vou mencionar aqui mais uma vez o texto de Eclesiastes, que usa o eufemismo para falar da morte, né? Quando ele diz lá, lembra-te do teu Criador nos dias da mocidade, antes que venham os maus dias dos quais você diga, não tenho neles, que vida foi essa que eu vivi? Que vida foi essa que eu construí? Tenho não sei quantas casas, tenho não sei quantos carros, mas que inútil foi viver sem Deus e sem a presença de Deus. O texto vai falar da morte de uma maneira muito poética, antes que se rompa o fio de ouro. Você já viu um fio de ouro assim, ó, pequenininho, bem fininho? Ele está falando da vida e da morte. Fio de ouro é vida. Quando ele se romper, a vida acabou e vem a morte. Lembra-te do teu Criador antes que chegue a morte até você, para que você não se arrependa do tipo de vida que você construiu. E olha, meus irmãos, quem está falando isso é o rei Salomão. Era um homem que teve muito dinheiro, que teve muitas propriedades. Era um homem que tinha um conhecimento impressionante. Você faz a leitura da história de vida de Salomão e você vai perceber que Salomão é o primeiro botânico da história. Porque Salomão faz uma lista de plantas, irmãos. De plantas. Ele faz uma lista de plantas. Ele cataloga plantas. Olha a sabedoria daquele homem. E aí o conselho dele no final da vida dele vai ser assim, ó, lembra-te de Deus, antes que chegue a morte até você, e você olha para trás e fala assim, que vida é essa que eu vivi? Que vida é essa que eu construí? Trabalhei, edifiquei. Levantava de madrugada para conseguir penosamente o pão. Que arrependimento. A ideia ali implícita no texto de Salomão seria justamente pintar essa cena de um homem ou de uma mulher que chega ao final da vida e fala assim, eu não vivi bem. E aí no final do livro ele vai falar que de tudo o que você deve fazer na vida, 2 coisas eu aconselho você a fazer. Temer a Deus e guardar o quê? Guardar sua palavra. Guardar os seus mandamentos.
No final do versículo 2, aí vem a perspectiva da esperança. Olha, a vida é difícil construir, é difícil trabalhar, é difícil conseguir penosamente as coisas, mas o texto vai falar no final do versículo 2, e aí vai prosseguir nos próximos versículos, vai falar sobre a providência divina. Porque quando ele cita a herança, quando ele cita os filhos como herança do Senhor, né? Herança é aquilo que se recebe sem ter trabalhado para construir, né? Tem gente que recebe herança e se desfaz da herança. Herança é algo que alguém recebe e não trabalhou para ter aquele patrimônio. Herança que ele recebeu. E aí o texto vai mencionar que os filhos são herança do Senhor. Faz parte da providência divina na vida do homem, na vida da pessoa. E aí, irmãos, ele vai falar sobre a providência de Deus. Como é maravilhoso e como é suave. Como é suave viver a vida com Deus. E viver a vida sobre a providência divina. Porque mesmo você dormindo, Deus está cuidando de você. O salmista no Salmo 16 vai falar que até durante o meu sono, o Senhor ministra a sua presença a mim. Mesmo que nós falhemos na vida, mesmo que nós não acertemos ou por algum momento as escolhas que nós fazemos não sejam escolhas tão boas assim, mesmo que nós não ganhemos tanto dinheiro assim, mesmo que o nosso salário não seja o salário de um juiz do Brasil, que juiz é, né? Ainda assim a providência de Deus nos acompanha. Ainda assim a presença de Deus nos acompanha. E com a presença de Deus nos acompanhando, a vida é revestida de esperança. No final, tudo vai dar certo. Porque com Deus tudo dá certo. Né? O personagem lá, Riobaldo, de Grandes Sertões de Veredas, em meio à guerra civil, em meio à tentativa de pessoas que queriam matar ele, em meio a todas as dificuldades que ele vivia, ele falava, com Deus tudo dá certo. Eu posso relaxar um pouco, eu posso descansar um pouco e crer na providência desse Deus maravilhoso. Irmãos, convide Deus para construir a vida com você. Convide Deus a participar da construção da sua semana. A exemplo de Enoque, queira Deus a todo momento com você. Invoque a presença dele, né? A oração de invocação, ela significa justamente isso. Oração de invocação é quando você pede para Deus vir ao seu encontro e permanecer com você. Por isso ela faz parte do culto, porque no momento em que nós oramos invocando a Deus, nada mais pedimos do que Deus venha ao nosso encontro e partilhe a vida conosco. Invoque a Deus e convide Deus a participar da construção da sua existência e da sua vida. Isso de maneira real, isso de maneira prática. Tá? Eu não estou falando aqui de uma coisa metafórica, né? De uma coisa na mente, não. Eu estou falando de uma coisa que transpassa o viver. Amanhã, quando você levantar e trabalhar, que Deus esteja presente com você no seu trabalho. Que lá você testemunhe de fato e de verdade a sua fellowship com Deus, a sua amizade com Deus. Não se envolvendo em nada que comprometa a sua comunhão com Deus, dando um testemunho verdadeiro de que Deus é o seu amigo e que na construção da sua história Ele está presente, que na construção da sua vida Ele está presente. Que o seu casamento é o casamento do Senhor, não é seu. Nós casamos para a glória de Deus, irmãos.
Nós vivemos para a glória de Deus, nós trabalhamos para a glória de Deus. Tudo que nós fazemos é para a glória desse Senhor maravilhoso, porque Ele mesmo declara que nós fomos feitos para a glória dEle. Olha, dá uma olhada no texto de Isaías 43. Versículos 6 e 7. Essa narrativa de Isaías é uma narrativa onde Deus se apresenta como redentor de Israel, como resgatador de Israel. Isaías 43, versículos 6 e 7. Direi ao norte, entrega, e ao sul não retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra. E a todos os que são chamados pelo meu nome, eu os criei para a minha glória. Eu que formei e fiz. Eu que fiz eles. Eu que criei eles. E criei para a minha glória. Então você não casa por uma satisfação única, carnal e pessoal. Você casa para a glória de Deus. Você não trabalha para ter dinheiro e comprar as coisas que você quer na vida. Primariamente, você trabalha para a glória de Deus, porque você foi feito para a glória dele. E tudo que você realiza é para a glória dele. Se você é pai, é para a glória de Deus. Se você é mãe, é para a glória de Deus. Se você é filho, é para a glória de Deus. Tudo é para Ele. Tudo pertence a Ele. Somos dele. Então, é inútil a vida sem Deus. A vida sem Deus é inútil. Se Deus um dia falar assim, olha, vou abandonar vocês, é melhor a gente falar assim, Deus, então leva logo. Leva logo, porque viver sem tua graça e tua misericórdia não dá. Leva logo, Jesus. A inutilidade da vida sem Deus. O Salmo vai falar sobre isso. Contudo, para enfatizar o contrário, como é bela a vida com Deus. Como é maravilhosa a vida com Deus. Como Deus, Ele quer participar dos nossos projetos. Como Ele quer participar da construção da nossa vida, da construção da nossa existência, do nosso viver. Nossa vida não pertence a gente, nós não vivemos para a gente, irmãos. Nós vivemos para a glória daquele que nos formou, vivemos para a glória daquele que nos criou. Então não exclua Deus dos teus planos. Convide Ele para viver com você. Para se alimentar com você. Para chorar com você. Para se angustiar com você. Para se alegrar com você. Viva em fellowships com Deus. Que Deus assim nos abençoe em nome de Jesus. Que essa palavra mude nossas perspectivas, né? E que possamos, a cada dia, nós ansiarmos a presença de Deus, nos envolvermos com esse Deus que é gracioso, maravilhoso e belo, né? Nós vamos chamar o grupo de louvor e louvar mais uma vez, e depois nós vamos estar orando e empretando a bênção apostólica.